Eu agradeço a Deus mais uma vez por poder estar diante da sua palavra. Agradeço por esse dia maravilhoso que Ele tem me dado e pela fé que Ele me concede de crer na sua palavra. E convido a você que está me assistindo para nós meditar na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando no livro de Apocalipse, no capítulo 2, e vamos ler alguns versículos, e quero lhe dizer que esta mensagem não pertence a nenhuma denominação, louvado seja o nome do Senhor, nenhuma denominação religiosa. Nela você ouvirá um resumo dos principais pontos doutrinários contido na Bíblia Sagrada, que é o verdadeiro e único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos meditar sobre religião, mas sim sobre a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E rogo a Deus que Ele nos abençoe e nos dê entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós possamos receber, através da sua palavra, uma grande bênção nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Eu convido a você para nós ler no livro de Apocalipse, o capítulo 2, e vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Bendito seja Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, dos 7 candeeiros de ouro. Conheço, louvado seja o nome do Senhor, as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que se dizem, os que a si mesmo se declaram apóstolos e não o são, e os achasse mentirosos. Louvado seja o nome do Senhor. E tens perseverança, diz o versículo 3, e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você nesta palavra, bendito seja o nome de Jesus, no que aqui nós vimos na revelação de Jesus Cristo, que é o livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus Cristo ele falou com João, ali na ilha, e ele ordenou a João que ele escrevesse, louvado seja o nome do Senhor, ao anjo que estava na igreja de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estudando a palavra de Deus, nós sabemos que Paulo, louvado seja o nome do Senhor, ele era o anjo mensageiro para aquela igreja, para aquela era. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vimos Jesus Cristo ordenando a João para que escrevesse ao anjo da igreja em Éfeso estas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. E tens paciência, perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo que
querido amigo e irmão que está me assistindo e vai assistir esse simples vídeo, o objetivo é de ajudá-lo você a encontrar a evidência de como, através das eras, louvado seja o nome do Senhor, de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, as verdades, louvado seja o nome do Senhor, foram sendo substituídas por credos e dogmas e doutrina de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Se você orar a Deus e receber, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, não como uma doutrina religiosa, mas sim como a palavra de Deus falando com você, você vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que as verdades, louvado seja o nome do Senhor, elas foram sendo substituídas, a palavra de Deus, por credos e dogmas e doutrinas de homem, e a Bíblia nos fala em doutrina de anjos e doutrinas de demônios. E é isso que eu quero meditar com você e pedir a Deus que nós se apoie, louvado seja o nome do Senhor, unicamente na palavra de Deus, que saia de mim, de você que está assistindo essa simples mensagem, todo o ego, todo aquele ensinamento doutrinário que existe no mundo, e nós possa receber hoje, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus como a boca de Deus falando com nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você conhecerá as doutrinas fundamentais dos apóstolos, tais como unicidade, bendito seja o nome do Senhor, e batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e outras verdades que estão nas Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Se você, louvado seja o nome de Jesus, abrir a sua Bíblia, como deve fazer todo o Filho de Deus, e comparar com o que está escrito pelos apóstolos, Deus está, bendito seja o nome do Senhor, lhe mostrando a você as verdades reveladas a seus filhos nesta era final que estamos passando. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero meditar aqui sobre o que nós lemos aqui, que nos diz aqui no versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. Louvado seja o nome do Senhor. E que pusesse à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. E disse Jesus Cristo a João para que escrevesse ao anjo da igreja de Éfeso, aqui no versículo 3, ele diz, tens perseverança e suportaste prova, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querido amigo e querido irmão, nós vamos examinar o Evangelho de Paulo, que ele nos diz que ele recebeu de Deus e não do homem, não era uma cópia de um evangelho de alguém, mas sim foi revelado por Deus. Agora nós vamos ver aqui que Paulo, ele nunca saiu, bendito seja o nome do Senhor, desse fundamento do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o anjo disse, tens perseverança e suportaste prova, por causa do meu nome.
e não te deixasse esmorecer. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse assim, que já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Nós olhamos ali em Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, e nós vamos encontrar essa escritura. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se somos então edificados nesse fundamento, bendito seja Deus. Não deverá ser o nosso evangelho, louvado seja Deus, o mesmo evangelho que esses pregaram, bendito seja Deus. Não ensinaríamos como os apóstolos ensinaram, não faremos como eles fizeram, concernente à inteira doutrina da salvação? Certamente, pois Paulo disse em Gálatas, capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vós temos pregado, que seja anátema. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido irmão e meu querido amigo que está me ouvindo, vamos ficar firmados, louvado seja o nome do Senhor, no evangelho que nos veio revelado pelos profetas e confirmado pelos apóstolos, e vamos ver, bendito seja o nome do Senhor, qual é o evangelho que Paulo ele nos trouxe. Bendito seja o nome do Senhor. Examinamos nos relatos de serviço batismais registrado na Santa Palavra de Deus, o Espírito Santo descendo sobre 120. No cenáculo, a multidão se aproximou bruscamente e foi convencida, louvado seja o nome do Senhor, do fato de que este grupo de pessoas tinham recebido algo real de Deus, algo de que eles também necessitavam, e a resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram o que faremos, foi a seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vimos essa escritura em Atos capítulo 1 e verso 15. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos seguir aqui, louvado seja o nome de Jesus, firmado na doutrina, louvado seja o nome de Jesus, dos apóstolos, e no que foi profetizado pelos profetas, e nós vamos tomar conhecimento do porquê essa mudança, bendito seja o nome do Senhor, aconteceu, como hoje nós vimos, que o Evangelho que o ser humano hoje está conhecendo, ele está firmado, louvado seja o nome do Senhor, em doutrinas de homem. Ele foi substituído através das eras, ele saiu da palavra e foi substituído por doutrinas de homem, por dogmas religiosos, e não segue mais o fundamento dos apóstolos
e aquilo que os profetas nos trouxeram. E é isso, meu querido irmão e amigo, que eu quero meditar com você na palavra de Deus. E nós pedir a Deus a graça, para que nós não venha misturar embaraço religioso com a palavra de Deus. Mas nós possa receber, bendito seja o nome do Senhor, a palavra de Deus, vinda de Deus. Assim como os profetas profetizaram e os apóstolos nos trouxeram o Evangelho de Jesus Cristo, que nós possa crer, louvado seja o nome do Senhor, neste Evangelho. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fosse batizado no nome de Jesus é porque eram judeus, e o batismo serviria para confessarem a Jesus Cristo. Vejamos, porém, a casa de Cornélio e os membros da sua família. E aqui novamente encontramos a Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ordenando que o batizasse no nome do Senhor. Atos capítulo 10, versos 47 e 48. E vamos seguir examinando, louvado seja o nome do Senhor, a doutrina dos apóstolos e ver se não há uma mudança na nossa vida, que nós troquemos, louvado seja o nome do Senhor, o fundamento dos apóstolos por dogmas, por estatuto e por doutrina de ouro. Agora, você vê se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, certamente, louvado seja o nome do Senhor, haveria tido bastante tempo para corrigir antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e aos demais apóstolos, Atos 2 e 37. Isto, louvado seja o nome do Senhor, também inclui Mateus, quem escreveu o livro de Marcos, Mateus 28 e 19. E também Atos, bendito seja o nome do Senhor, capítulo 2 e verso 14. Vimos Pedro levantando-se com os 11, Mateus estava lá, porém não encontramos palavra de correção da parte dele, porque Jesus disse em João 17, verso 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. Louvado seja o nome do Senhor. Ali nós vamos seguir, bendito seja o nome de Jesus, olhando para esse fundamento, bendito seja Deus que os apóstolos, eles nos trouxeram, e para as profecias que desde lá do princípio os profetas de Deus vinham profetizando a respeito do Evangelho da Salvação, e vamos ver se não há uma mudança, louvado seja o nome do Senhor, no que eu e você, bendito seja o nome do Senhor, estamos seguindo hoje e o que nós estamos crendo. A Bíblia nos diz edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Efésios 2 e 20. Em lugar nenhum encontramos que eles, os apóstolos, batizassem, repetindo as palavras em nome Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor em Mateus 28, 19, pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usasse estas palavras como uma forma. Ele ordenou o batismo
louvado seja o nome do Senhor, usando o nome. Bendito seja Deus. E nós vamos continuar olhando para que os apóstolos pregaram e qual é o evangelho que ele levou. E nós vamos ver aqui que Filipe foi a Samaria e pregou ali Cristo a este povo. Este povo não era judeus, mas sim samaritanos. Eles prestaram atenção na mensagem que ele pregava e ouvindo, bendito seja o nome do Senhor, os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oravam para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 8, versículo 15 e 17. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos Cornélio, era um homem justo e temia Deus com toda a sua casa. E ele enviou, ou melhor, ele viu uma visão, um anjo que lhe disse para mandar, louvado seja o nome do Senhor, chamar a Pedro em Jope, o qual lhe diria as palavras pelas quais poderia ser salvo. E quando ele declarou a grande verdade, que por meio do nome de Jesus Cristo, todo que nele cresce, recebe a remissão de pecado. E o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra e falavam. Eles falaram em língua, como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. E aqui nós vimos então Pedro respondendo: porventura pode alguém recusar, louvado seja o nome do Senhor, a água, para que não sejam batizados? Esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e mandou-lhe que fosse batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos Atos 10 e o verso 47. A seguir, observemos mais um ato batismal dirigido por Paulo, e achando ali algum discípulo, disse-lhe: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, louvado seja o nome do Senhor, no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os ordenou, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, e falavam em língua e profetizavam. Você encontra essa escritura em Atos capítulo 19, versículo 1 a 6. Não cremos que Paulo alterou a fórmula ou o modo do batismo quando batizou Lídia e sua gente de casa, e nem
o carcereiro Filipe. Agora note, Paulo não estava junto aos apóstolos quando Jesus deu as últimas instruções finais. Eles, em Mateus 28 e 19 e Lucas 24 e 47. Contudo, encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora você medite comigo de quem recebeu esta revelação. Bendito seja o nome do Senhor. Cumpre-nos mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia. Bendito seja o nome do Senhor. Imitado de outro apóstolo, mas é uma revelação de Deus. Ele, louvado seja o nome do Senhor, ele disse: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim for anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nós encontramos essa escritura em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. E vamos continuar, louvado seja o nome do Senhor, olhando para o fundamento dos apóstolos, bendito seja o nome do Senhor, aonde nós devemos estar afirmados nesse fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo escreveu: e quando fizeres por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Dando por ele graças ao Pai. Em Colossenses 3, versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo reclamou ter autoridade divina. Ele disse: louvado seja o nome do Senhor. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que as vós escrevo são mandamentos do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 37. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui, na escritura que lemos, que no versículo 3 aqui, de 2 de Apocalipse, Jesus Cristo manda João escrever a Paulo, que era o anjo, mensageiro da igreja de Éfeso. Ele diz: tens perseverança e suportaste prova, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E aqui estava Paulo afirmado, bendito seja o nome do Senhor, no nome de Jesus Cristo, e nos deixou este Evangelho no fundamento do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O batismo em água é executado tanto por palavra como por obra. Não podemos deixar de comunicar essas ordens à igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Isso disse Paulo em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Devemos ler, louvado seja o nome do Senhor, os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo, para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram. Louvado seja o nome do Senhor, após a vinda do Espírito Santo. Bendito seja o nome de Jesus. Talvez você possa me dizer: louvado seja o nome do Senhor, se Jesus quisesse que nós batizássemos em seu nome,
Então, por que ele não nos disse? Bendito seja Deus. Agora vamos ver o que Jesus Cristo, ele nos disse e continua nos dizendo. Ele nos disse para batizar no nome. Note que ele, louvado seja o nome do Senhor, falou no nome. Bendito seja o nome do Senhor. E qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em João capítulo 5, verso 43. Eu vim em nome de meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E qual é o nome, bendito seja o nome do Senhor, do Filho? A resposta nós encontramos um anjo trazendo em Mateus capítulo 1, versículo 21, e chamará o seu nome Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Em qual nome o Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, é revelado? A resposta nós encontramos em João, capítulo 14, louvado seja o nome de Jesus, e o versículo 26. Mas aquele Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. É citado nos versículos encontrados em Lucas 24, 45 e 47, que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos, bendito seja o nome do Senhor, e dos discípulos. Foi necessário que o entendimento lhes fosse aberto. E muitos hoje em dia necessitam dessa mesma operação, para que possam entender as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos pedir a Deus que Ele hoje nos abra o entendimento e nós possamos entender, bendito seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo, Ele nos pediu e nos ordenou que batizasse no seu nome, e não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Em Lucas 24 e 47 encontremos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as nações, começando por Jerusalém. Foi Pedro um daqueles que, louvado seja o nome do Senhor, Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado as instruções, poucos dias depois começou a pregar, inspirado pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, e continuou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos e sentindo, louvado seja o nome do Senhor, se condenados, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E Pedro não hesitou e firmemente deu-lhe a prescrição: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Alguns dizem que aceitarão as palavras de Jesus em Mateus 28 e 19. Porém, não as de Pedro em Atos 2 e 38. Mas foi Pedro, bendito seja o nome do Senhor, quem falou no dia de Pentecostes, ou foi o Espírito Santo? Pedro disse que era o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Mandado do céu. Nós vimos em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro foi um apóstolo
E a ele foram dadas, louvado seja o nome de Jesus, a chave do reino. Mateus 16, 17 e 18. E nós, bendito seja o nome do Senhor, não temos o direito de desacreditá-lo em suas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Falta, meu querido amigo e meu querido irmão que está me ouvindo, falta hoje buscar, louvado seja o nome do Senhor, de Deus, a revelação para se apoiar na palavra de Deus, que está bem clara e revelada pelos profetas e pelos apóstolos, e não se apoiar em dogmas, em doutrinas e em mandamentos de homem. Para que lembreis das palavras que primeiramente foram dadas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante vossos apóstolos. Primeiro, 2 Pedro, capítulo 3 e 2. Aqui somos animados a considerar as palavras dos santos profetas e o mandamento dos apóstolos. E o apóstolo Pedro ordenou que batizasse, que o batismo fosse em nome do Senhor Jesus Cristo. E sendo o senso comum, lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação. E se o batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, então assim é como se deve batizar. De coração aberto, meu querido amigo, meu querido irmão, consulte as Escrituras e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus lhe encherá com o Espírito Santo. A forma correta para o batismo nas águas tem sido restaurada nesses últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pegar a sua Bíblia, você que diz que crê em Jesus Cristo e crê na palavra de Deus, e você examinar tudo que aqui nós falemos com as Escrituras, você verá, louvado seja o nome do Senhor, que a verdade ela foi substituída, bendito seja o nome do Senhor, por dogmas e por doutrinas de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu há poucos dias, bendito seja Deus, eu conversando com um amigo meu, bendito seja o nome de Jesus, que nós se demos há muitos anos, e ele gosta de vir conversar comigo, mas ele é um pastor denominacional de uma determinada denominação, bendito seja o nome do Senhor. E nós estávamos ali conversando, louvado seja o nome de Jesus. E ele me diz que ele assiste as minhas mensagens, a minha página, e ele me disse que ele achou, bendito seja o nome do Senhor, numa mensagem que ele ouviu, que aquela mensagem ela não se harmonizava com muitas pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. E eu fiquei ali falando com ele e eu lhe disse, louvado seja o nome do Senhor, que se nós, o cristão que está caminhando aqui na terra, nós não tivesse apoiado em cima de ensinamento doutrinário, de doutrina, de dogmas, nós podíamos se harmonizar com a palavra de Deus. Mas quando uma pessoa ele vai sendo governado e guiado pelo um espírito, ao contrário à palavra, ele não pode, louvado seja o nome do Senhor, se harmonizar com a palavra. Bendito seja Deus, porque
A lei da natureza é voltar para onde saiu. Bendito seja o nome do Senhor. O que é da palavra, da terra, volta para a terra. E o que é da água, para a água. O que veio de Deus, volta para o céu, onde Deus está. Vimos Jesus, que saiu de Deus e voltou. Louvado seja o nome do Senhor para Deus. E Ele é a verdadeira palavra, e se nós querer voltar e se harmonizar com a palavra de Deus, nós temos que aceitar a palavra de Deus e seguir ela, e não seguir dogmas ou doutrina. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vimos que quem segue, por exemplo, um espírito anti-palavra, louvado seja o nome do Senhor, ele não pode se harmonizar com a palavra de Deus. Tudo volta à origem que saiu. Nós vimos Judas, louvado seja o nome do Senhor, que louvado seja o nome de Jesus. Jesus declarou que ele era um diabo, louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca pôde se harmonizar com a palavra de Deus. E ele voltou, bendito seja o nome do Senhor, para o abismo de onde ele saiu. Tudo, meu querido amigo e meu querido irmão, que está me assistindo, que não segue a palavra de Deus, ele segue algo que saiu de um abismo. E tem que voltar para o abismo de onde ele veio. Agora, meu querido irmão e meu querido amigo, se nós seguir o Evangelho dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, nós vamos seguir, louvado seja o nome de Jesus, a palavra de Deus. E vamos em direção a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos entender a revelação dessa palavra. Nós vimos ali Balaque e Balaão. Balaque, ele estava cuidando para não sair da palavra de Deus, tinha lhe dado. Mas Balaão, ele não aceitava, porque ele não se harmonizava com a palavra de Deus. E quando Balaque, ele entregava a palavra ali, como um homem de Deus apoiado na palavra que Deus tinha lhe dado, Balaão não podia aceitar. E essa mensagem, meu querido irmão e meu querido amigo, ela não vai para se harmonizar com o pecado. Ela vai ao seu encontro, firmada na fé em Jesus Cristo, para que você possa receber a palavra de Deus e se harmonizar você com a palavra de Deus, e assim você vai se harmonizar com Deus e aceitar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus ele veio à Terra, ele não veio aqui para se harmonizar com o pecado, com religião, mas sim ele veio trazer a verdade, louvado seja o nome de Jesus, para que o povo aceitasse e se harmonizasse com Deus pela a palavra de Deus. E é isso, meu querido amigo, que essa simples mensagem, ela quer levar até você. Ela quer que você creia, você que diz que crê em Jesus e que anda com a Bíblia na sua mão, que você creia, bendito seja o nome do Senhor, na palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus. E se você conseguir aceitar a palavra de Deus, você vai ter a harmonia com a palavra de Deus.
Nós vimos aqui que o anjo, ele mandou escrever a Paulo: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmo, louvado seja o nome do Senhor, se declaram apóstolos e não são, e os achasse mentirosos. Hoje nós estamos vendo muitas pessoas se levantando no mundo, dizendo crer na palavra de Deus, dizendo ser ministro de Deus, mas se você não crer, bendito seja o nome do Senhor, na palavra de Deus, nos profetas e no fundamento dos apóstolos, você está se declarando que você está mentindo. Você está se dizendo crer, mas você não crê. Mas que você possa receber hoje de Deus uma bênção e você possa se humilhar e fazer como o apóstolo Paulo, que o anjo lhe disse aqui no versículo 3 e 2 de Apocalipse: e tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não deixaste te esmorecer. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus lhe dê essa força, você que lê a palavra de Deus, e você que esmoreceu e está vendo hoje o mundanismo que existe no mundo, e a vergonha que o sistema religioso de hoje está causando, acompanhando todo o pecado. Nós estamos vendo hoje que as famílias estão terminando, acompanhando doutrinas de homem, dogmas, e substituindo, bendito seja o nome do Senhor, a palavra de Deus por isso. E as pessoas estão dizendo que são cristãos, que crêem na Bíblia, mas eles estão seguindo, bendito seja o nome do Senhor, de costa para a palavra de Deus. E que Deus te abençoe, meu querido amigo e meu querido irmão, e te dê a revelação da palavra de Deus, e você possa aceitar a palavra de Deus, que não é uma religião que está chegando até você. Essa mensagem ela vai, bendito seja o nome do Senhor, para aproximar todo aquele que ouvir essa mensagem de Deus, não para trazer para um dogma, para uma doutrina, e caminhar de costa para Deus, e mergulhando, como nós estamos vendo, em todo o abismo de pecado. Porque tudo, meu querido irmão e amigo, que sair da palavra de Deus, ele vai seguir um espírito anticristo. E ele vai voltar para onde aquele espírito imundo saiu um dia. Como Judas, que saiu de um abismo, e ele voltou para o abismo. Mas que Deus te abençoe e que você possa hoje receber o Espírito Santo e você ter uma transformação, louvado seja o nome do Senhor, hoje, vinda de Deus, e você possa aceitar a revelação da palavra de Deus e o fundamento dos apóstolos, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.